Continuando, então, nós temos agora a variância. Então aqui, gente, nós temos uma pequena introdução, né? A gente diz que no estudo da estatística, dispomos de algumas estratégias para verificar se os valores apresentados em um conjunto de dados, a gente já tem um conjunto de dados, estão dispersos ou não e o quão distantes um do outro eles podem estar. E as ferramentas empregadas para que isso seja possível são classificadas como medidas de dispersão, aqui dentro da estatística, e denominadas de variância e desvio padrão. Inclusive, para desvio padrão, eu peguei um exemplo bem fácil para que vocês possam entender. Vamos então começar a falar da variância, né? Da variância, a gente pode falar que, dado um conjunto de dados, a gente vai verificar isso lá na nossa lista, a variância é uma medida de dispersão, né? A gente acabou de ver aqui, que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central médio. Lembrando que quanto menor é a variância, né? Quanto menor é a nossa variância, ela também é representada pelo sigma ao quadrado, tá? Mais próximo os valores estão da média, mas quanto maior ela é, mais os valores estão distantes da média. Então ela pode ser representada assim, ó, variância de x ou também o sigma ao quadrado. Lembrando que o sigma sozinho, isso aqui vai ser igual ao desvio padrão. Então a gente vai lá para o nosso Python, né? Antes da gente colocar aqui o nosso código, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma atribuição, porque eu não quero escrever aquele nome todo. Então eu vou escrever aqui, ó, vou fazer essa atribuição, né? Vou chamar o var de variance. O contrário, né? Eu vou chamar o variance de var. Beleza? Agora simplesmente eu vou colocar aqui o n e eu vou ter aqui a minha variância desse conjunto de dados aqui. Eu vou inclusive tirar ali a variância do meu conjunto z também, só para termos aqui o nosso resultado. Então aqui temos a variância de n e também a variância aqui de z. Beleza? Continuando, então, agora vamos para o desvio padrão, que eu até peguei um exemplo bem simples para que vocês possam entender bem essa questão aqui, porque muita gente se confunde, né? Então, nós temos aqui um exemplo. Se medirmos a temperatura máxima durante 3 dias em uma cidade qualquer e obtivermos os seguintes valores, 28, 29 e 30, tá? Então aqui, ó, 28, 29 e 30, podemos dizer que a média desses 3 dias foi de 29. Em outra cidade, as temperaturas máximas nesses mesmos dias podem ter sido, aí aqui é outro conjunto de dados, né? 22, 29 e 35. No segundo caso, a média dos 3 dias também foi 29. As médias têm o mesmo valor, mas os moradores da primeira cidade viveram 3 dias de calor, que é esse aqui. Enquanto os da segunda tiveram 2 dias de calor, né, esses 2 dias aqui, e 1 de frio, que foi o 22. Para diferenciar uma média da outra, foi criada a noção de desvio padrão, que serve para dizer o quanto os valores dos quais se extraiu a média são próximos ou distantes da própria média. No exemplo acima, o desvio padrão da segunda cidade é muito maior que o da primeira. Então a gente tem aqui 28, 29, 30... e 22, 29 e 35. Não vai dar 29 certinho? Vamos conferir aqui no nosso Python. Então, vamos criar aqui uma outra variável. Vamos colocar cidade A. Cidade A é 28, 29 e 30. 28, 29 e 30. E vamos colocar cidade B, que é 22, 29 e 35. 22, 29 e 35. Vamos criar, né, essas duas listas. Opa! Esqueci de colocar o igual. Vou criar como tuple mesmo, porque eu não vou modificar. Então vai ser criado aqui como tuple. Não vai fazer muita diferença. Então vamos tirar agora a média, né, da cidade A
E também vamos tirar a média aqui da cidade B e após isso vamos tirar a variância. Eu acho que não vai dar exatamente a mesma coisa, mas vai ser um número bem aproximado. Como eu disse, 28,66, como aqui ultrapassa 5, né, a gente arredonda para cima, então mais ou menos a média das duas cidades é 29. Então agora a gente vai tirar o desvio padrão, não é a variância. Aqui nós temos o desvio padrão amostral e o desvio padrão aqui embaixo. Ó. Essa primeira aqui, ó, desvio padrão amostral e desvio padrão populacional. Populacional a gente considera como todo o intervalo de dados. Amostral a gente pega uma amostra de um intervalo muito grande e ali a gente faz uma estimativa. É o que é feito, por exemplo, com as pesquisas para candidatos à presidência da República, a governador. Então ali não é feito tipo uma pesquisa populacional, né, com toda a população. É tirado algumas amostras e dessa amostra se tem uma estimativa. Então essa é a diferença aqui. Eu coloquei aqui as duas formas, né? A gente vai usar a de cima aqui. Vamos lá então, STDEV de cidade A. E também vamos tirar o desvio padrão aqui da cidade B. Bem, segundo esse exemplo aqui, o desvio padrão da segunda cidade vai ser maior que o da primeira, né? Então a gente vai conferir isso aqui agora. O desvio padrão da segunda cidade deu realmente um valor bem maior. Aqui o desvio padrão de 1 e aqui o desvio padrão de 6,50. Continuando então, nós temos também a média geométrica. E na matemática, a média geométrica de um conjunto de números positivos é definido como o produto de todos os membros do conjunto elevado ao inverso do número de membros. Indica a tendência central, é bastante utilizado também em estatística isso aqui, ou o valor típico de um conjunto de números usando o produto dos seus valores. Então, se a gente tiver aqui, por exemplo, os números, vamos colocar aqui 2 e 8, a média geométrica desses números vai ser simplesmente a raiz de 2 vezes 8, que é igual a raiz 2 vezes 8, 16. Isso daqui vai ser igual a 4, tá? Então, vamos fazer esse teste aqui lá no nosso Python. Eu vou até copiar isso daqui. Não dá para copiar daqui direto. Então, a gente vai ter que digitar mesmo aqui. Vou criar um outro valor. Vou colocar aqui como C igual a 2 e 8. Vou criar esses dois valores aqui, né? Já está criado aqui, ó. E a gente vai tirar agora a média geométrica. Geometric min já está aqui, ó. E C, vamos ver se vai dar o número 4 aqui, conforme eu fiz ali para vocês. Deu o número 4. Então essa é a forma aqui da gente tirar aí a média geométrica de um intervalo de dados. Vamos continuar então. A gente também tem a média harmônica. Em um comparativo geral, a média harmônica é a que apresenta os menores valores para o mesmo conjunto, enquanto a média aritmética irá apresentar os maiores valores e, consequentemente, a geométrica apresentará valores medianos. Então, essa daqui é a forma da gente tirar a média harmônica. A gente vai lá para o Python, né? Harmonic underline min. Vamos lá então. Harmonic underline min. Vamos colocar aí o nosso exemplo lá de cima, né? Média harmônica. E vão dar exatos 2,6829, por aí vai. Continuando aqui, a gente tem aqui a média inferior dos dados. A gente vai utilizar esse código aqui, média underline low. E também a gente tem o que? A média superior dos dados, que é o median high. E o nosso intervalo. Vamos lá para o Python. Eu vou utilizar listas diferentes, né? Vamos usar aqui então o median underline low, vai aparecer aqui, ó. E vou utilizar ali o nosso intervalo C, que me deu o número 2. Vou agora utilizar um median high, que já está ali. Vou utilizar o valor ali de Z.
Vamos ver qual é o resultado. E o resultado foi 10. Continuando então, média superior. A gente também pode aqui, dividir os dados em intervalos com igual probabilidade. A gente vai utilizar esse comando aqui, quantiles e o nosso intervalo de dados. Vamos então utilizar aqui, o nosso intervalo. Vou utilizar o Z novamente aqui. Utilizar os dois, né? Vai me dar ali, inclusive, valores em reais. Eu também vou colocar aqui o nosso intervalo de números inteiros, N. E também vai me dar ali, vai dividir, né, os dados em intervalos com igual probabilidade. Beleza, galera? Então essa foi a nossa segunda aula de estatística. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou trazer outras funções, outros cálculos para vocês. E a gente se vê aí numa próxima aula, beleza? Valeu, tchau, tchau!